Prezados amigos, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, o nosso agradecimento todo especial aos companheiros de A Casa do Caminho por essa oportunidade e que Jesus abençoe esse instante como sendo um instante de reflexão sincera em torno do conhecimento espírita. Os dicionários definem a inveja como sendo a dor, o desgosto ou o ódio diante de alguma coisa que não possuímos, de algo que não alcançamos. O ato de invejar é um ato de desejar de forma atormentada aquilo que os outros possuem, aquilo que os outros conseguiram. A inveja muitas vezes se apresenta de formas muito sutis, que nós não identificamos senão num exame muito profundo. Estudarmos as diferentes manifestações da inveja, tentar identificá-las dentro de nós, em uma proposta de crescimento e de educação moral, é uma tarefa que nós espíritas não podemos postergar mais. Convidamos os amigos nesta noite a uma pequena viagem pelo mundo da inveja, tentando identificar as suas manifestações mais sutis. E à guisa de introdução, eu me reporto a um fato que foi amplamente divulgado pela mídia brasileira há alguns anos. Quando cerca de 500 brasileiros, entre homens e mulheres, todos vinculados ao movimento de libertação do Sem Terra, invadiram o Congresso Nacional. Eles chegaram afoitamente, munidos de pedaços de pau e pedras, quebraram as portas de vidro da entrada da Câmara, viraram um automóvel que seria sorteado para os funcionários e, demonstrando uma agressividade impressionante, começaram a quebrar aparelhos eletrônicos. A polícia foi chamada, eles foram presos, os líderes do movimento foram julgados. Mas houve uma cena que despertou a atenção da opinião pública. Quando uma moça bonita, clara, alta, forte, de 20 anos, demonstrando uma agressividade impressionante, começou a quebrar terminais de computadores da Câmara com um pedaço de pau. Tratava-se de Franciele Denísia Ascencio, 20 anos, moradora da zona urbana de Uberlândia. Franciele era uma caloura no movimento Sem Terra, estava junto deles há apenas 3 meses. Ela mora em Uberlândia, em companhia da mãe e de uma filha de 5 anos. Segundo um colega, ela havia abandonado a 8ª série no colégio em que cursava para unir-se ao movimento Sem Terra. Mas o que chama a atenção na cena de Franciele, quebrando os terminais de computador, além da sua agressividade, é o seu tipo físico, os seus trajes. Evidentemente não era uma moça de zona rural. Calça jeans apertada, barriguinha de fora, um piercing na sobrancelha, tatuagem nas costas. Franciele é presa, junto com os outros. E é um momento em que vai ser entrevistada por um repórter da Folha de São Paulo. E quando o jornalista pergunta a ela por que ela havia feito aquilo, ela respondeu de forma sincera: eu não sei dizer. Eu não sei dizer o que aconteceu. Eu sei que foi muito feio. Eu estou muito arrependida, mas eu não sei dizer por que fiz aquilo. Realmente, na sua simplicidade espiritual, Franciele não saberia dizer a motivação real daquele ato. Mas qualquer análise psicológica, por mais superficial que seja, chegará às causas daquele problema. Certamente, naquele momento, ao quebrar os terminais de computadores, Franciele deixava extravasar frustrações longas, sentimentos de despeito longamente acalentados. Se não, vejamos. Ela morava com a mãe. Ninguém fala do pai. Talvez fosse um pai ausente.
Talvez tivesse sido criada sem a figura paterna, com todas as referências que isso representa. Morava com a filha de 5 anos. Não se fala do esposo ou namorado, do pai da filha. Talvez fosse ela mais uma jovem abandonada pelo namorado, quando descobriu que estava grávida. Talvez tenha arcado sozinha com a responsabilidade de uma gravidez. Afinal, ela estava com 15 anos quando teve a filha. Cursava a 8ª série aos 20 anos, o que mostra uma escolaridade retardada. Talvez tivesse que abandonar o colégio pela gravidez, os embaraços, a filhinha pequena, os seus trajes, o piercing, a tatuagem. Demonstrava uma adolescência que ainda não havia sido superada. Certamente, naquele momento, ao destruir os terminais de computadores, Franciele devolvia à sociedade tudo aquilo que, na sua maneira de ver a sociedade, havia lhe negado. O pai ausente, o namorado que não assumira a filha, as dificuldades econômicas, tudo aquilo que jovem de classe média alta usufruiu. E ela nunca pôde usufruir. Porque, segundo corrente importante da psicologia, a agressividade e a violência na espécie humana, na grande maioria das vezes, surge de um sentimento de humilhação. A agressão não seria uma ação, seria uma reação, cuja ação estaria num sentimento de humilhação, quando alguém se compara com outro. Se eu não posso ser o que você é, se eu não posso ter o que você tem, eu agrido, eu destruo, eu humilho através da força. Se alguém então passa diante de um automóvel, último tipo, inexplicavelmente, risca o automóvel com prego, o faz pela inveja. Se um garotinho toma o celular de outro à porta da escola e sai correndo, o faz pela inveja. Se sequestradores raptam um empresário e pedem uma soma fabulosa para soltá-lo, motivados pela inveja. Se pessoas invadem a nossa casa e tomam aquilo que é nosso, motivados pela inveja. Eu nunca me esqueço de um dia em que eu tinha 13 para 14 anos e subi a rua São Sebastião em direção à residência onde morava, quando veio em sentido oposto um menino que alguns chamam menino de rua. E ele tinha a mesma idade que a minha. E trazia na mão uma vasilha com restos de comida. E no momento em que nós nos cruzamos, ele enfiou a mão e jogou comida no meu rosto. E eu levei um susto, porque nós nunca tínhamos nos visto. Nós não nos conhecíamos. E naquele ímpeto eu perguntei, mas por que você fez isso? E ele respondeu, porque você é rico. Isso ficou muito bem demonstrado em um episódio dramático que foi mostrado pela imprensa brasileira e que se deu há cerca de 2 anos, no mês de outubro. Refiro-me aqui à tragédia de Eliana e Felipe, os 2 jovens paulistas que foram assassinados quando passavam um final de semana juntos em uma zona rural. Estavam os 2, Felipe tinha 19 anos, Eliana tinha 17. Namorados, foram passear juntos, quando são descobertos por 5 indivíduos. Eles são sequestrados, Felipe é morto no primeiro dia com um tiro na nuca. Eliana é serviciada por eles por 4 dias sucessivos, e depois morta a facadas. Eles são identificados, são presos. E há um momento em que a repórter vai entrevistar o mais jovem dos 5, Chapinha, que tinha à época 16 anos. E quando ela pergunta a Chapinha por que ele havia feito isso, ele respondeu, eu fiz porque eu quis. Eu não tinha motivo, eu fiz porque me deu vontade. É claro que Chapinha tinha motivo, sim. O mais cruel, o mais perverso, o mais atormentado de todos os motivos, um sentimento de despeito, longamente acalentado e que explodiu naquele momento. Porque naquele momento ele viu naqueles jovens tudo o que a vida havia lhe negado. Eram jovens bonitos, de recursos econômicos, felizes porque estavam se amando. E naquele momento Chapinha
não sabendo trabalhar esse sentimento de inferioridade, preferiu a morte dos dois do que a conviver com o sentimento de humilhação. Quando perguntaram à doutora Jéssica Ster, a mais profunda estudiosa de terrorismo dos Estados Unidos, como entender que lá no Oriente Médio, rapazes e moças do mundo árabe em particular, coloquem bombas no corpo e se atirem contra multidões inocentes, matando-se e matando os outros, que sentimento é esse? A estudiosa respondeu: um sentimento de inveja, longamente acalentado por mentes altamente fascinadoras. Porque aqueles jovens do lado de lá sabem que do lado de cá, jovens da mesma idade colocam jeans, vão à praia, colocam piercing, tatuagem, vão ao McDonald's. E eles não têm absolutamente nada disso. E esse sentimento de inferioridade, trabalhado por mentes encarnadas e desencarnadas, altamente fascinadoras, leva-os a uma condição de hipnose tal, que eles preferem a própria morte e a morte dos outros, a conviver com esse sentimento. E uma notícia muito recente nos mostra como a situação é grave. Em um pequeno país budista, localizado na região do Himalaia, não muito distante da Índia, os seus 2 milhões de habitantes nunca tinham visto um aparelho de TV. No ano de 1999, o rei introduziu naquela nação, pela primeira vez, uma rede de televisão. E eles começaram a ver aquilo que nós assistimos aqui. Adoraram. Mas de lá para cá, os índices de marcadores sociais mudaram de forma significativa. De 99 para cá, aumentaram naquele país o número de divórcios, de uso de droga, de violência e de criminalidade. E estudiosos foram estudar o fenômeno e chegaram a uma constatação que nós já sabemos. A televisão incita, em quem o vê, um profundo sentimento de inferioridade. Porque eles mostram um mundo irreal, onde os artistas são sempre lindos, magros de dar inveja, ricos sem nunca terem feito nada para merecer o dinheiro, fazem sucesso e essa coisa toda. E do lado de cá, os bobocas aqui sentados, vão vendo, alimentando essa emoção. E se não tem estrutura psicológica, partem para a agressão, partem para a violência, partem para a droga. Curiosamente, minha gente, o primeiro crime cometido na Terra, segundo a tradição lendária da Bíblia, foi motivado por um sentimento de inveja. Eram 2 irmãos, ambos tementes a Deus. Um cuidava da terra, dos frutos, o outro cuidava do rebanho. Desejando homenagear Deus, o primeiro deles ofereceu ao pai um cordeiro, o outro frutos da terra. Mas Deus só se encantou com a oferenda de um deles. E o outro, movido por um sentimento de inveja, preferiu matar o próprio irmão, na história de Abel e de Caim. E quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, isso lá está apresentado por Allan Kardec. O codificador estudava a influência dos Espíritos em nossa vida. E há um momento em que ele pergunta assim: por que razão os espíritos perturbados se comprazem em nos colocar em situação difícil? E os espíritos superiores responderam: eles querem que vocês sofram como eles estão sofrendo. Kardec parece não ter entendido muito bem a resposta. E foi à carga e diz assim: mas que graça eles têm em nos fazer sofrer? Por que é que eles se sentem bem com o nosso sofrimento? E os espíritos respondem de forma objetiva: eles fazem isso por inveja. Eles invejam a alegria de vocês. Daí, quando surgir em nós, em qualquer situação, um sentimento de agressividade, de violência, paremos para perguntar a nós mesmos: será que esse sentimento não está estruturado numa agressividade? Será que esse sentimento não tem a sua base num despeito, numa humilhação? E trabalhemos, minha gente, no sentido de derrogá-lo. Mas se a agressividade é uma manifestação da inveja, existe outra,
A hipocrisia. Se eu não posso ser o que você é, se eu não posso ter o que você tem, eu tento me parecer com você. Eu perco a minha própria identidade. Eu disfarço. Eu coloco uma maquiagem. Eu viro o fantoche dos outros. Eu passo a representar uma personalidade que não é minha, para impressionar, para agradar, para receber aplausos, para ser considerado uma pessoa especial. Jesus combateu com muita tenacidade a hipocrisia, como sendo uma atitude que nos faz pessoas muito pequenas, que nos faz pessoas que perdem o próprio respeito, porque são pessoas que não têm amor próprio, vivem para agradar, vivem mentindo para elas mesmas. E há uma passagem no Evangelho que é muito significativa. Os discípulos conversavam a respeito das virtudes humanas. Jesus se aproxima, identificando a coisa, constrói uma imagem ilustrativa. Jesus diz assim: 2 homens entraram ao templo para orar. Um deles era um fariseu, o outro o publicano. Os fariseus eram pessoas poderosas à época, líderes religiosos, pessoas de muito dinheiro, extremamente vaidosas. Os publicanos eram os cobradores de impostos, corruptos por excelência e muito maus vistos. Prossegue Jesus. O primeiro, então, o fariseu, orava de pé, dizendo assim: ó meu Deus, eu te agradeço muito, por ser essa alma virtuosa que eu sou. Porque eu sou homem que dou lá os meus dízimos, eu dou esmola, eu faço as minhas orações, eu respeito os jejuns. Graça te dou, Senhor, por eu não ser como esse publicano que aí está. E o outro, por sua vez, completa Jesus, orava assim: ó Senhor, perdoai-me, porque eu sou um pecador. E Jesus, voltando-se para os discípulos, pergunta: qual deles está mais próximo de Deus? E eles concordam que é o publicano. Conta-se que um cidadão que havia sido muito mal morreu. Às portas do céu estava Deus para uma triagem habitual, para saber se ele podia subir ou descer para o subsolo. E Deus então já foi lhe perguntando: fala aí, meu filho, como é que você foi na terra? E ele disse: péssimo, meu pai, péssimo. Tudo de ruim que o senhor pode imaginar eu fiz, em todos os sentidos. Para começar, odiava a religião. Nunca entrei na igreja, nunca rezei, nunca dei esmola, não podia nem ver padre na minha frente. Deus disse assim: bom, mas isso ainda passa, né? Vamos em frente, pula essa parte. Como é que você era como cidadão, como ser humano? Ele disse: nem me fala. Eu roubei, eu matei, eu fui corrupto, eu violentei, até do mensalão eu participei, meu pai. Deus começou a ficar preocupado. Bom, mas vamos em frente. Como marido, você era casado. Como esposo, você era, pelo menos mais ou menos, era nada. Mulherengo, cachaceiro, pescador. Domingo eu saía de casa e era só futebol. Futebol e cerveja. Cerveja e futebol. Foi isso a vida inteira. Deus estava realmente preocupado. Voltou-se e disse assim: mas como pai, você teve filhos. Como pai, disse: nem me fala. Péssimo pai. Nunca brinquei com os meus filhos. Nunca fui em aniversário de coleguinha deles. Nada. Deus então pensou e disse assim: tá certo, mas você pode entrar cá para o céu, vem, pode entrar. Até ele se assustou. Mas não é possível. Pois eu falei com o senhor que eu fui péssimo em tudo. Vou entrar? E Deus: vai, você tem uma virtude. Fala a verdade. Fala a verdade. Mas se a hipocrisia muitas vezes é manifestação da inveja, a implicância também o é. Se eu não posso ser o que você é, se eu não posso ter o que você tem, eu me intrometo na sua vida. Eu tento viver por você, decidir por você. E quantos de nós, meus amigos, somos campeões da implicância? Quantos de nós vivemos a todo instante nos intrometendo na vida dos outros, querendo ser os seus mentores, os seus guias, dizendo o que eles têm que fazer, como têm que agir,
Aí, para disfarçar, a gente fala assim, olha, eu vou falar porque eu sou seu amigo, viu? Eu vou dizer porque eu gosto muito de você. Aí a gente fica à vontade, né? Palpite infeliz, comentário desagradável, piadinha de mau gosto. Né? Fulana, como você engordou, minha filha. Porque falar para um gordinho que ele emagreceu não tem vantagem, não é? É obrigação dele. Mas falar para um gordinho que ele engordou, eu estou sendo caridoso. Eu estou alertando, eu estou advertindo de que ele precisa mudar. Porque tem essa ideia aí, que a gente não pode elogiar as pessoas. Porque se a gente elogiar, a pessoa fica vaidosa e cai. Então a gente tem que criticar, que é para cair mais depressa. Porque raramente, quando nós deixamos de elogiar alguém, nós estamos preocupados com a sua vaidade ou com qualquer coisa. Geralmente é por inferioridade mesmo. Mas quantos de nós aí estamos usando a palavra para diminuir, para humilhar? Uma palavra, minha gente, é uma arma extremamente poderosa, que levanta, que estimula, mas que destrói, que degrada, que faz cair. Aí a gente diz assim, não, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar, que se eu não falar, eu sei que ele vai cair. Eu sei que ele vai errar. Mas não foi através de muitos erros que nós aprendemos. Não foi através de quedas que nós descobrimos qual o melhor caminho. E depois, quem pode nos garantir que nós estamos com a razão? Quem sabe ele está na nossa frente? Quem sabe ele já está mais maduro e já está enxergando algo que nós ainda não conseguimos ver? É claro que se ele quiser pular assim, do 30º andar, nós não vamos deixar. Mas se quiser pular da varandinha, a gente deixa. Cai, torce o pé, depois a gente vai lá, põe um gesso, melhora e aprende a lição. José Raul Teixeira, que é um companheiro espírita de Niterói, ele conta um fato que é dos mais impressionantes. José Raul estava em Uberaba, à época, visitando o Chico. Quando chegou àquela cidade, uma caravana de espíritas vindos do interior de Minas. Foram visitar Uberaba, conhecer o Chico. E o líder da caravana era um cidadão muito animado, muito falante, era espírita, era muito espírita, né? Então sentou-se do lado dos dois e começou a contar para o Chico como era o movimento lá no centro dele. E diz o Raul que o cidadão falou tanta asneira, mas tanta coisa errada que ele fazia lá, tanta coisa antidoutrinária, e o Chico, que estava com a mão no queixo ficou. E o rapazinho falava, e contava, e argumentava. O máximo que o Chico dizia era assim, interessante, meu irmão. Porque essa palavra interessante é muito boa, né? Ela é uma palavra que a gente não assume compromisso, não é? Interessante, ele não sabe se nós estamos concordando, se nós não estamos, problema dele, não é? É interessante. E o homem falava e o Chico era só interessante para lá, interessante para cá. Quando ele cansou de falar, se despediu. Aí Raul se aproximou e pensou assim, hoje Chico me paga essa. Disse assim, Chico, meu irmãozinho, eu vi como você se conduziu com o nosso amigo aí, mas Chico, ele falou um monte de asneira. Você viu quanta tolice ele está fazendo lá no centro dele? Por que você não aproveitou esse momento para esclarecê-lo? Para ensinar a ele como deveria fazer? Isso não é, meu irmão, uma forma de omissão. Chico então voltou-se e deu-lhe uma lição notável. Chico diz assim, Raul, ele não pediu a minha opinião. Ele veio aqui me dizer como age lá no centro dele. Ele não veio me perguntar como deve fazer. Mas se a implicância, a hipocrisia e a agressividade, muitas vezes, são manifestações da inveja, existe outra, a maledicência. A maledicência, segundo os dicionários, é a condição que nos leva a expor publicamente o lado feio, o lado ruim de outras pessoas. O maledicente é o fuxiqueiro, é o intrigante, é o fofoqueiro, é aquele que preza falar mal da vida alheia. É aquele que tem o hábito ou o prazer de divulgar o que os outros têm, que é feio, que é sujo, que ele não considera legal. A maledicência, minha gente, é talvez a imperfeição humana que nós menos identificamos dentro de nós. Porque nós, muitas vezes, no momento de sinceridade, assumimos alguns defeitos, não é?
Meu Deus, como eu sou impaciente. Meu Deus, como eu sou intolerante. Meu Deus, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Eu nunca vi ninguém falar, meu Deus, como eu sou fofoqueiro. É a imperfeição que a gente mais vê nos outros, que mais nos incomoda nos outros e que menos nós identificamos em nós. Eu tive a oportunidade de verificar isso em um teste que nós aplicamos certa feita em um grupo de trabalhadores espíritas. Esse teste foi organizado por um confrade de São Paulo, companheiro aqui da casa, Ney Prieto Pérez. Ney Prieto organizou um teste de perguntas e respostas sobre várias imperfeições humanas. E a respeito da maledicência, são perguntas, cada pergunta com algumas respostas, a gente lê, escolhe uma, marca, e afinal somos nossos pontos. E ao somar os nossos pontos, nós nos colocamos em uma de 4 categorias. A primeira, daqueles que já venceram a maledicência, isso não é problema em sua vida. A segunda, daqueles que têm pequenas tendências. A terceira, dos fofoqueiros. E a quarta, dos super fofoqueiros. Nós então respondemos o teste debaixo do centro espírita, onde a gente costuma ser melhor um pouco do que é lá fora, e depois fomos analisar os resultados. E para surpresa nossa, quase todos nós estávamos na terceira ou quarta categoria. Porque a maledicência não está apenas em falar mal dos outros. Há detalhes sutis. Ouvir com interesse um fuxico tem o mesmo significado. Emmanuel diz assim, o ouvido que escuta reflete a boca que fala. Porque às vezes a gente não fala por vergonha, por timidez, por covardia, mas quando os outros contam, a gente adora. Às vezes dá até pulinho de contentamento. Ou estimula a passar para frente. Chega um outro e fala assim, conta para ele, fulano, conta aquela. Por que a gente não conta? A gente conhece. Além de fuxiqueiro, é covarde. Quer que o outro se comprometa, não é? Então a gente tem a maledicência por tabela, o fuxico, né, na contramão, estimulando o outro, dando corda para o outro, estimulando a maledicência pelo pensamento, criando fantasias a respeito dos outros, imaginando ou supondo as intenções dos outros, criando ideias negativas a respeito das pessoas, interpretando apressadamente a maneira deles agirem. Porque, minha gente, falar mal da vida alheia, na fase evolutiva em que nós estamos, é altamente prazeroso. É um dos grandes prazeres da vida. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dizia que um dos grandes prazeres da sua vida era sentar com os amigos para falar mal dos outros amigos. Imaginem dos inimigos. Por que é um prazer? Porque é uma forma de exaltação da personalidade. Na medida em que eu critico o que o outro tem, na minha maneira de ver, eu não tenho aquele problema. Porque eu não vou expor publicamente uma imperfeição se eu a considero em mim. O ato, então, de denegrir a imagem do outro, de divulgar o que é feio ou errado em outra pessoa, é um ato de exaltação de personalidade, de massagem do ego. Manifestação da vaidade e da inveja. Se eu não posso ser o que ele é, se eu não posso ter o que ele tem, eu diminuo. Eu exponho publicamente o que ele tem, que pode não agradar as pessoas, que possa diminuir o seu conceito pessoal. Jesus combateu a maledicência, o julgamento dos atos alheios com grande severidade. Uma das passagens mais célebres da Boa Nova é uma situação assim. Jesus está em determinada praça, quando chegam os judeus trazendo uma mulher que havia sido descoberta traindo o marido, era uma adúltera. E a lei dizia que o adultério deveria ser pena de morte por apedrejamento, a mais dolorosa. Só as mulheres eram condenadas por essa lei. E ela então é trazida, vão começar a coisa, só que dão o azar de pedir a opinião do Cristo, que estava na dele. E Jesus então volta-se e diz assim, perfeitamente. É isso que diz a lei? Tudo bem. Eu só peço uma coisa. O primeiro a atirar a pedra, seja aquele dentre vocês que nunca tenha cometido ato semelhante. E diz o texto
que eles vão saindo de mansinho. Primeiro os mais velhos, né, que já fornicavam há mais tempo, né? Depois os novinhos, que ainda não tinham tanto problema, e Jesus fica sozinho com ela. Há uma outra passagem também do Evangelho notável. Aproximou-se do Cristo um cidadão e pediu a Jesus que conversasse com o seu irmão e pedisse ao irmão que dividisse com ele a herança. A gente então já imagina a situação. Morreu o pai, 2 filhos. Um foi logo, pegou o dinheiro todo para ele. O outro, coitadinho, está lesado, vai ao Cristo. Senhor, converse com meu irmão. Ah lá, pegou tudo para ele, fala com ele. E sabe, os amigos, qual foi a atitude do Cristo? Jesus voltou-se e disse assim: eu não vim à terra para julgar as atitudes humanas. Eu vim para ensinar a verdade. E tira o time de campo. E a gente pensa assim, mas essa do Cristo foi de lascar, hein? O governador espiritual da terra, uma injustiça desse tamanho, o coitadinho foi lesado pelo irmão, vai ao Cristo e ele fala, problema seu, se vira para lá, duro essa, hein? Minha gente, o que Jesus queria nos mostrar é o cuidado que nós devemos ter em julgar as notícias que chegam até nós. Nós já imaginamos que a situação era essa, e se fosse o contrário? Se esse que hoje está reclamando com Cristo, tivesse esbanjado todo o dinheiro do pai, quando o pai estava doente, com jogo, com bebida, com mulheres, e agora o outro pegou o restinho que tinha sobrado para sustentar a mãe que estava enferma. E se a história fosse essa? Jesus conhecia o íntimo das pessoas, leu a mente daquele cidadão e não quis se intrometer, e ficou a lição para nós. O cuidado que nós temos que ter em emitir opinião em coisa dos outros, porque a gente adora. Nos contam qualquer coisa, a gente já veste a camisa, já fica de um lado e passa a coisa para frente, mas que absurdo, não para analisar, não para estudar, não dá chance ao outro de mostrar a sua opinião, não amadurece a coisa, logo vai para frente. Quantas vezes, minha gente, nós cometemos injustiça, nós comprometemos pessoas que são inocentes pelo julgamento precipitado, pelo hábito de emitir opinião de forma apressada, de entrar de sola naquilo que nos chega. Daí o convite do Cristo a dar um tempo. Ouça o outro lado, espere um pouquinho mais, amadureça as ideias, para depois formar o seu próprio juízo. Porque dificilmente nós temos condição de avaliar ou fazer juízo de forma precipitada. As lições são inúmeras e aí estão. Me lembro de uma história de um diretor de uma escola que passeava pelo pátio, quando viu pela porta onde a professora de português dava a sua aula, que a palavra fusível estava escrita no quadro de forma errada, com Z. Ele olhou aquilo, mas que absurdo! Dona fulana, nossa professora de português, escreveu fusível no quadro com Z, e foi para a secretaria, lá estava o vice-diretor. Fulano, você não sabe o que eu vi, dona fulana. A professora de português escreveu fusível com Z, e o vice, que coisa horrível, e contou para a secretária para a tesoureira para a faxineira, e a faxineira, que era analfabeta, já estava horrorizada com a professora de português, que tinha escrito fusível com Z. Até que acaba a aula, ela vem à secretaria, e ele então vai admoestá-la, e ela diz, senhor diretor, se o senhor tivesse tomado cuidado de ler todas as outras palavras que estavam grafadas no quadro, o senhor veria, todas estavam escritas errado, nós dávamos um teste de ortografia. Divaldo Pereira Franco conta um fato, dos mais significativos. Divaldo era jovem, e foi participar em São Paulo de um encontro de lideranças espíritas. E ao final desse encontro haveria uma reunião mediúnica, em contato com a espiritualidade amiga. Ele sentou-se, outras pessoas do movimento espírita de São Paulo do lado, e no momento em que ele preparava para concentrar-se, ele viu que do seu lado à esquerda havia sentado uma mulher, mas muito distinta. Ele descreve o traje da senhora.
Era um tecido caríssimo, uma bolsa Louis Vuitton, né? Louis Vuitton. Aquele sapato e joias, né? Essa coisa toda. E ele então, olhando para a mulher, tentando concentrar, mas como é que concentra? E começou a pensar assim, mas que coisa. Vir para o centro espírita desse jeito, as pessoas não têm bom senso. Centro espírita não é lugar de usar esse tipo de coisa, que coisa desagradável. Estava ali com esse tipo de pensamento, quando aparece pela sua visão mediúnica a sua protetora, Joana de Ângeles. E Joana entrou de sola. Divaldo, meu filho, está com inveja da moça, é? E ele levou um susto, porque não podia esperar isso de um espírito. Não, minha irmã, não se trata de inveja. É porque eu acho que é um absurdo vir para o centro espírita desse jeito. Aí Joana voltou-se e disse, Divaldo, meu filho, não julgue as pessoas pela casca. Essa senhora que aí está, de todos vocês, é a alma de maior luminosidade. É uma dama da caridade. E contou a sua história. Ela era casada com um príncipe do petróleo que morava em São Paulo. O homem era riquíssimo, apaixonadíssimo. Todos os dias chegava e lhe dava bolsas, joias, sapatos e pedia para ela usar. Ela usava, mas usava aquilo como nós usamos calça jeans. Usava aquilo como nós colocamos um tênis, aquilo para ela não tinha o menor significado. Todas as tardes o marido ia para o escritório, ela ia para favelas de São Paulo. Reforço escolar, alfabetização dos idosos, dando a sua contribuição na redução da desigualdade social. Eu me lembro de uma experiência que eu vivenciei, que me marcou profundamente. Eu havia chegado recentemente ao Hospital da Lagoa, onde faria a minha residência médica. E fui naturalmente apresentado a muitas pessoas. Mas havia um médico do corpo clínico do hospital, que chamava a nossa atenção, a nós médicos residentes, por ser um cidadão assim muito simplório. Chamava-se Dr. Mozart. À época ele tinha próximo de 60 anos. Mas nós médicos residentes, com aquela hipertrofia característica de todo jovem recém-formado, achávamos um absurdo o Dr. Mozart pertencer ao corpo clínico daquele hospital. Afinal, o Hospital da Lagoa era a menina dos olhos dos hospitais da rede pública do Rio. Arquitetura de Niemeyer, jardins de Burle Marx, localizado de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas, do lado da Rede Globo. Ali estavam as grandes mentes da medicina do Rio, eram professores universitários, pessoas que à época tinham títulos do exterior, mas o Dr. Mozart, a gente não conseguia engolir ele. Ele fugia de mansinho quando começávamos com perguntas complexas. Nas sessões da clínica médica, ele ficava no canto, quase não falava nada. Para nós, o Dr. Mozart era um enganador. Quando íamos para os barzinhos ali, no Jardim Botânico, tomar um suco, fazíamos piada. E sempre o Dr. Mozart era o personagem cômico das nossas anedotas. Certa feita, era um domingo. Eu estava de plantão, junto de um outro colega, ambos R1, iniciantes da residência. Quando nos chamam com urgência a uma enfermaria, porque um cidadão estava muito mal, nós chegamos, era um velhinho que havia sido internado para operar uma úlcera de estômago, e que de repente começaram a vomitar sangue, já chocado, um caso dramático. Nós então, mãos à obra. Sabíamos tudo o que tínhamos que fazer, afinal, havíamos passado na residência médica. A primeira coisa, à época, era fazer uma lavagem do estômago com soro fisiológico gelado. Logo chegou o soro e uma sonda que deveríamos passar pelo nariz e que chegaria ao estômago. Mas quem é que conseguia passar aquela sonda? O velhinho muito agitado, nervoso. Eu tentei nada. O outro colega nada. Eu de novo, coisa nenhuma, pensamos, vamos pular essa fase, vamos para outra. A outra seria pegar uma veia para transfundir sangue. Ele estava chocado. Chegou a bolsa de sangue e fomos pegar a veia. E quem é que conseguia pegar aquela veia? Porque no choque as veias ficam finas. Tentei eu nada, o outro nada. Eu de novo, coisa nenhuma. O velhinho ia morrer na nossa frente. Nós sabíamos tudo o que tínhamos que fazer. Só que não conseguíamos. É nesse momento
que ouvimos alguém assoviando pelo corredor. Olhamos, era o Dr. Mozart. Eu ainda comentei, mas que azar, logo o Dr. Mozart. Se fosse o Dr. Fulano ou o Dr. Cicrano, salvava a pele do doente. Aí um colega falou assim, mas vamos chamá-lo. Não salva a pele do doente, mas salva a nossa. Afinal, ele é do corpo clínico do hospital, ora bolas. Eu então fui rapidinho, Dr. Mozart, por favor, o senhor poderia vir aqui? Ele chegou muito gentil, nós lhe apresentamos o caso rapidamente. Ele examinou o doente e diante de nós se transformou em um gigante. Tomou da sonda nasogástrica e na primeira tentativa colocou a sonda no estômago do paciente. O soro começou a correr. Tomou do scalp e na primeira tentativa pegou a veia, o sangue começou a ser transfundido. Examinava e dava ordens, façam isso, façam aquilo. O paciente foi melhorando, a pressão normalizando, estava salvo pelo Dr. Mozart. Daí, minha gente, muito cuidado em julgarmos os outros. Nós não sabemos o que as pessoas são por dentro. Nós não sabemos a sua história de vida. Muito cuidado em emitir qualquer juízo a respeito de pessoas ou a respeito de situações. Quando a doutora Elizabeth Kliber-Rosa, aos 20 anos, chega à cidade de Majdanek, na Polônia, e vê os horrores do nazismo, ela diz assim, meu Deus, como alguém foi capaz de fazer isso? E uma judia de 20 anos, de nome Golda, que havia vivenciado os horrores do nazismo, disse a ela, você, Elizabeth, você seria capaz de fazer isso. E ela levou um susto. Mas como você pode dizer isso? E Golda disse, se você tivesse sido educada na Alemanha de Hitler, você teria feito isso. E certa feita, Emmanuel se aproximou de Chico e lhe disse o seguinte, se você algum dia identificar alguém em atitude indiscutivelmente equivocada, primeiro, não se assuste. Segundo, não condene. Terceiro, não divulgue, porque você um dia já fez a mesma coisa. Nós então vamos entendendo, minha gente, a necessidade de nós começarmos seriamente a trabalhar dentro de nós defesas, a nos fortalecermos por dentro, encontrando elementos para dissolver essa imperfeição de tantas consequências danosas. A inveja nos faz pessoas pequenas, pessoas mesquinhas, pessoas feias espiritualmente. E quando nós vamos ver a quase totalidade das coisas que nos gera inferioridade em nós, fazendo acender a chama do despeito, são condições absolutamente supérfluas. Na grande maioria das vezes, nós nos atormentamos por coisas que não têm significado profundo. Aquilo que os orientais chamam de Maya, ilusão. Porque há estudos muito recentes, de sociólogos do mundo inteiro, que tentam identificar as causas da felicidade humana. E eles têm chegado a conclusões absolutamente cristãs. Dinheiro, poder, sucesso, não tem nenhuma relação com felicidade. Um desses autores, na introdução do seu livro, pergunta, dinheiro compra a felicidade? E ele responde, sim, uma felicidade que dura 1 ano. Porque todos os estudos mostram que as pessoas que ficam muito ricas se sentem muito felizes por 1 ano. Depois desse período, voltam a ser infelizes como eram antes. As nações em que as pessoas se consideram mais felizes não são nem de perto as nações mais poderosas e mais ricas da terra. Os índices de suicídio são muito maiores nas nações ricas, nas nações poderosas e nas classes sociais favorecidas. E a imprensa, todos os dias, coloca diante de nós exemplos assim. Diego Maradona, o maior jogador de futebol do século XX depois de Pelé, e termina a sua existência da forma mais lamentável possível. Antes dele, no Brasil, Mané Garrincha, com seu futebol incomparável, saía de campo sob o aplauso de milhares de pessoas. Ia para os botecos se destruir na viciação alcoólica.
A necrópsia do corpo de Mané Garrincha acusava lesões pelo álcool em todos os órgãos. Quantos ídolos da música, do teatro, vêm a desencarnar no auge do sucesso por overdose? Elis Regina, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Monique Evans, no ano em que foi considerado a top model número 1 do mundo, tentou suicídio 2 vezes. Xuxa Meneghel, que era à época o maior fenômeno artístico do Brasil, dizia de público: eu sou uma mulher triste, insatisfeita, infeliz. Marlon Brando, o maior ator norte-americano de todos os tempos, confessava publicamente: eu odeio as pessoas, eu detesto as criaturas humanas. Se eu pudesse, eu viveria completamente só. Nós então vamos entendendo a necessidade de nós buscarmos outros valores. Momentos como este, semanas como essa, são oportunidades que a espiritualidade nos dá, para que o nosso coração se enterneça e que a nossa mente se abra para reflexões profundas, para que nós possamos evocar alguns anos atrás, não muitos, quando nós estávamos reunidos em assembleia como essas, ouvindo almas luminosas, que nos concitávamos, ao retornarmos à terra, fazermos as coisas de maneira diferente, nos relembrando tantas quedas, tantas tragédias, tanto comprometimento moral. Esses espíritos avalizaram a nossa existência. Nós aqui estamos. Eles estão fazendo a sua parte. Eles estão do nosso lado. Compete a cada um de nós fazer a sua própria. Grande abraço a todos.